Dri, bom dia. Tiene, bom dia. Tudo bem com vocês? Irmã Ana Maria, bom dia. Lourdes, Pai do Senhor. Glória a Deus. Cintia, acho que seu microfone abriu, meu amor. Ai, perdão. Tranquilo. Então vamos, né? Hoje nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo sobre identidade, né? E é muito importante esse tema, porque é sobre quem nós somos em Deus, né? Quem nós somos em Cristo. Isso nos capacita a viver realmente a vontade de Deus, o plano de Deus para as nossas vidas, né? Então, nós vamos continuar aqui o nosso estudo, vamos orar, agradecendo ao Senhor. Espero que você que está aqui no Japão tenha passado um final de semana abençoado. Existem pessoas que estão no Brasil, está no domingo lá ainda no Brasil, mas nós já estamos 12 horas aqui adiantadas, então nós vamos continuar o estudo, vamos gravar, para que as pessoas que não conseguirem participar agora, elas possam vir depois. E nós já vamos aqui iniciar nossa semana, né, aos pés do nosso Senhor, aprendendo. Bom dia, Lucimara, seja bem-vinda. E nós vamos já iniciar. Vamos orar. Deixa eu só abrir minha tela aqui para pegar meu script, porque senão a gente se perde, né? A gente tem que ser bem organizado, senão a gente não consegue entregar aquilo, né, que o Senhor prepara e coloca nos nossos corações. Ok. Então vamos orar. Peça ao Senhor agora, mulher embaixadora, peça ao Senhor que te ensine o que Ele tem para te ensinar hoje. Peça ao Senhor que te visite, abra o seu entendimento. A Bíblia diz que o inimigo desse século, ele tem cegado o entendimento das pessoas. Isso é muito sério, é muito profundo, porque o inimigo, que é o Satanás, nós sabemos que ele é um anjo, que ele caiu, né? Ele, no seu orgulho, ele caiu do céu. Na verdade, ele foi expulso do céu porque ele quis ser maior que Deus. E hoje ele fica tentando tirar as pessoas do propósito de Deus, da presença de Deus, para que as pessoas não desfrutem, né, da vida abundante que o Senhor prometeu, do plano dele de salvação, da vida eterna com o Senhor. Então o inimigo, ele tenta de todas as formas nos cegar, ele tenta de todas as formas cauterizar a nossa mente. Você já deve ter falado várias vezes alguma promessa de Deus, alguma palavra de Deus para alguma pessoa, e a pessoa muitas vezes não entende. E às vezes a gente pensa assim: ah, não, essa pessoa ela não quer se comprometer, mas muitas vezes, minhas irmãs, elas estão cegas no entendimento, né? Elas estão cauterizadas. Então, e qual que é a nossa parte? A nossa parte é pedir ao Senhor que nos dê coração misericordioso, que nos dê olhos misericordiosos, para nós podermos enxergar as pessoas do jeito que Deus enxerga, para a gente poder ter discernimento de espírito. Lembra que a gente já estudou sobre a nossa luta não ser contra carne e sangue, mas ser contra o inimigo das nossas almas. Então, nós precisamos ter isso em mente. Tem coisas, uma hora eu vou abrir aqui para vocês verem as minhas anotações, mas eu tenho anotação de versículo para todo lado aqui. Eu vou colocar no vídeo e depois, se vocês quiserem ver o vídeo, o que são essas anotações? São os principais, né? Ó, são os principais versículos que regem a minha vida, né? E o que rege a minha vida? É a palavra, né? Eu não é do meu próprio entendimento, é a palavra. Então, eu anoto nas minhas orações, quando eu dobro o meu joelho, eu levo as anotações e eu declaro a palavra sobre a minha vida. Por isso, a palavra, ela tá sendo registrada no meu coração. E eu te aconselho a fazer da mesma forma. Por quê? Porque é a palavra que tem poder. Se a gente não tiver a palavra de Deus, o fundamento,
registrado na nossa mente e no nosso coração, as nossas palavras, né, elas são muito insignificantes diante da palavra de Deus. Ou seja, quando eu quero usar as minhas palavras para convencer alguém, isso é inútil, porque quem convence é o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele vai convencer através da ministração da palavra. É a palavra de Deus. Nós precisamos ter isso em mente. Todas as vezes que nós formos ensinar, que nós formos querer que alguém entenda uma verdade, nós precisamos ter o fundamento na palavra. É a palavra que vai fazer o efeito que Deus quer. E não é nem o efeito que nós queremos, é o efeito que Deus quer fazer na vida daquela pessoa. Amém? Então vamos orar pedindo ao Senhor que nos ensine, que registre no nosso coração. Se você tem a possibilidade de anotar, anote os versículos, anote os fundamentos, para que a gente possa, de fato, né, aprender e sermos capacitadas a explicar a razão da nossa fé, né? Muitas vezes, às vezes a pessoa pergunta, mas por que que eu preciso de um salvador? E muitas vezes nós não sabemos explicar, nós já falamos sobre isso, né? Nós vamos ter, inclusive, a aula de evangelismo, né? Para vocês e eu sermos capacitadas a falar a razão da nossa fé através realmente da palavra. Então, oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós estamos aqui mais um dia reunidas na Tua presença, onde nós queremos aprender do Senhor. Nós queremos conhecer-te cada dia mais, Senhor, para que nós possamos ser mulheres fortes que se posicionam, principalmente no mundo espiritual, Pai. Entendendo, Pai, que a nossa luta é constante, mas que essa luta já foi vencida, Senhor. Nós sabemos que o Senhor Jesus já venceu essa luta na cruz do Calvário. Então, o nosso papel é apenas ouvir a tua palavra e colocar a tua palavra em prática. Porque a maior provação, a maior luta, o nosso Jesus já venceu. Então, Pai, coloca a nossa mente em organização, Senhor. Nos ajuda a entender que a luta não é nossa, que nós estamos aqui na autoridade e no poder do seu nome, no nome santo de Jesus e nas promessas que o Pai colocou para nós em tua palavra. Tira esse fardo de nós, da nossa mente, quando nós entendemos que a nossa luta é nossa. É eu que tenho que lutar, não, Senhor. Não é assim que a tua palavra diz. A tua palavra diz que apenas nós precisamos tomar posse da palavra ministrada e viver essa palavra, aplicar essa palavra, aplicar esse conhecimento. Então, Pai, em nome de Jesus, organiza as nossas mentes, organiza, Senhor, quem nós somos em Ti, organiza, Senhor, tudo aquilo que é sofisma do inimigo, que o Senhor derrube por terra, em nome de Jesus, que a nossa mente esteja firmada na Tua palavra, nos Teus propósitos, e nós pedimos o revestimento do Teu Espírito Santo, que o Seu Espírito Santo venha nos ensinar toda a verdade, venha nos guiar toda a verdade, venha interceder por nós, Pai, diante do Senhor, porque nós não sabemos nem como pedir. As nossas orações, muitas vezes, quando nós não pedimos a intercessão do Espírito Santo, de nada vale, Senhor, porque nós não sabemos orar como convém. A Tua palavra revela isso, Senhor. Então, Pai, nos ajuda a entender, clarifica a nossa mente, nos convença do nosso pecado, do juízo e da justiça. Nos ajuda, Senhor. Nós queremos mais do Senhor. Nós queremos aprender e que essa palavra seja registrada em nossos corações, para que o Espírito Santo de Deus venha nos lembrar quando for necessário, tanto para nós mesmas, mas também para ministrar aos corações das pessoas que se achegarem até nós. Porque nós sabemos que o evangelho, ele é multiplicar. Nós aprendemos, mas também nós devemos ensinar. Então nos ajuda, Pai, nessa missão maravilhosa, nesse privilégio de participar da grande comissão, aonde nós vamos realmente viver a Tua palavra e fazer a diferença nesse mundo. No nome de Jesus que nós oramos, agradecidas. Amém. Amém? Então vamos aqui
entrar na nossa lição de hoje. Nós vamos fazer uma breve revisão, porque nós estamos aprendendo sobre identidade. E a identidade, ela precisa ficar gravada no nosso coração. Então, nos últimos encontros, nós exploramos 4 já identidades. Quem que já gravou aí, quem que sabe de cor essas 4 identidades, pode escrever aqui no chat para vocês relembrarem, né? Então, a primeira identidade, somos filhas de Deus, filhas, né? Somos amadas e cuidadas pelo Pai. Nós fomos adotadas em sua família. Isso nos dá o quê? Acesso direto a Ele e proporciona uma segurança inabalável. A pergunta para a gente registrar isso é: eu tenho vivido com confiança de que sou amada incondicionalmente por Deus? E o que que essa verdade implica nas nossas vidas, né? Essa verdade de ser filha de Deus significa que eu preciso conhecer o Pai a cada dia e cultivar um relacionamento profundo com Ele. Isso envolve o quê? Dedicar tempo em oração, tempo em leitura da palavra e também uma busca pela sua presença. E se eu não fizer isso, Angelita, se eu não faço isso, eu perco a intimidade com Deus e a certeza do seu amor. Eu posso começar a buscar a aceitação em outras coisas em vez de encontrá-la em meu relacionamento com o Pai. Quantas vezes nós vemos isso, né? Nós passamos muito mais tempo vendo vídeos, vendo internet, vendo redes sociais do que buscando a presença do Pai, né? Então, quando eu paro de querer buscar o Senhor em primeiro lugar na minha vida, o que que acontece? Eu começo a buscar aceitação em outras coisas. Eu começo a não me posicionar e buscar aceitação lá naquela amiga que, eu não gosto de louvor, então vamos ouvir outras músicas. Então, eu quero ser aceita por aquela amiga, então eu começo a aceitar os princípios dela, em vez de eu colocar os princípios que o Senhor tem no meu coração, né? Então, nós conseguimos entender a profundidade que é ser filhas e viver como filhas, é realmente buscar a intimidade com o Pai todos os dias da nossa vida, para que a certeza do amor dele esteja no nosso coração, a certeza de que ele é nosso Pai esteja no nosso coração. Nós precisamos ensinar isso para nossa mente todos os dias. Então, nas suas orações, coloque lá no primeiro item, entender todo dia que eu sou filha amada do Deus Altíssimo, que eu tenho segurança nele, que eu tenho proteção dele, que ele está comigo todos os dias da minha vida. Isso é bíblico, né? Depois eu coloquei aí hoje um material extra aí no grupo para vocês, depois vocês deem uma olhada, que essas daí são as promessas de Deus, né? As promessas que o Pai nos deu, e nós precisamos também ter anotado isso. Você precisa saber quais as promessas que o Senhor deu para você. Às vezes você pensa assim: mas ninguém falou para mim de promessa. A promessa está registrada na palavra. E você, como herdeira, que é a segunda identidade que nós estudamos, você tem direito a essas promessas, né? O que é ser herdeira? Como herdeiras, nós temos o direito às promessas e às bênçãos de Deus. A nossa herança é celestial, eterna e garantida em Cristo. E qual que é a pergunta que fica para nós? Quando nós enfrentamos lutas, nós lembramos que nós somos herdeiras de promessas eternas? Olha só, as promessas. Quem pode abrir o microfone e ler aí as promessas para nós? Só o título da promessa. Eu vou ler aqui rapidinho, para a gente não perder tempo. Olha, o Senhor, ele promete lá em Josué 1:9 que nós temos a presença constante de Deus. Ele fala: não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Isso nos reforça a segurança de que em qualquer circunstância ele nunca nos abandona. Olha só, é uma promessa. Ele também nos promete paz. Jesus promete dar paz que excede todo entendimento humano. Isso está registrado em João 14:27.
ele declara: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Essa paz é um alívio interior que permanece mesmo em meio às adversidades. Terceira promessa, ele nos dá perdão dos pecados. Uma das promessas mais significativas é de que Deus perdoará os pecados daqueles que se arrependem. Isso está escrito em 1 João 1,9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quarto, ele promete que nos dará sabedoria. Está registrado em Tiago 1,5. Deus promete dar sabedoria àqueles que a pedem. Então precisa pedir. Não é assim, o Senhor prometeu que vai me dar sabedoria. Mas a gente não pede, né? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, e não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Olha só. Quinto, promessa de provisão. A Bíblia garante que Deus suprirá as necessidades dos seus filhos. Está registrado em Filipenses 4,19, onde Paulo afirma: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo o que vos falta. Olha só, e aqui não está falando só de necessidade material não, viu? É espiritual também. Então, se falta sabedoria, conhecimento, discernimento, então o Senhor traz essa provisão para nós. Mas precisamos pedir, precisamos entender que existem essas promessas registradas e nós precisamos buscar em nossas orações essas promessas. Tem também a promessa de proteção. Lá no Salmo 91, ele é conhecido por suas promessas de proteção, onde Deus assegura que guardará e livrará os que o amam e os que confiam nele. Lá diz assim: porque aos anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Está escrito em Salmos 91:11. E também tem a força, né, para as provações. Ai, Angelita, tá difícil, eu não consigo, tá difícil, eu não consigo fazer isso. Olha só, pede força para Deus. Está escrito lá em Isaías 41:10, que fala assim: Deus encoraja com a promessa de fortalecimento. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Olha só que lindo, que promessa maravilhosa. Ele também tem promessa de cura e restauração. Deus promete restaurar a saúde e curar os feridos. Está escrito lá em Jeremias 30:17, que diz assim: porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas feridas, diz o Senhor. Então, olha só, se você foi ferida durante a sua vida, se você foi mal cuidada, se você tem feridas na tua alma, tem uma promessa de cura e de restauração para você, embaixadora. Mas como eu acesso isso? Você vai declarar essa palavra. Senhor, a tua palavra tem essa promessa, porque eu te restaurarei a saúde e curarei as tuas feridas. Pai, restaura a minha saúde, cura as feridas do meu coração, cura as feridas da minha alma, da minha mente, cura as feridas do meu filho, do meu esposo. Então, minhas irmãs, nós precisamos acreditar nessas promessas. Olha a promessa número 9, vida eterna. A promessa mais preciosa é a da vida eterna para aqueles que creem em Jesus Cristo. Lá em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E a 10ª promessa é que ele iria guiar os nossos passos. Deus promete guiar os que confiam nele. Lá em Provérbios 3, do 5 ao 6, diz as escrituras: confia no Senhor de todo o seu coração e não estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Uau! Que promessas maravilhosas! Que promessas maravilhosas o Senhor tem para nos abençoar. Glória a Deus por isso. Eu acho que foi a Lucimara que colocou alguns contatos aqui. Eu
Eu não vou conseguir colocar agora, Lucimara, mas depois eu já coloco, tá bom? A minha assistente hoje tá no culto, que é a minha filha, e eu vou deixar depois a Ti. Eu vou te colocar como administradora. Será que você... Não foi você, Lu? Quem que será que foi que colocou? Tá aqui pra nós que foi você. A Silvana. Ah, Eu acho que é a Silvana. foi a Silvana? Ah, Eu acho que é o nome dela. obrigada, obrigada. É que eu tava lendo aqui e não tava conseguindo. Ó, vou mandar o link aqui. Manda para elas, Silvana, para elas entrar. Se elas entrarem agora, eu já consigo aceitar aqui na ligação, tá? Então, vamos lá. Desculpa, viu, Lucimara? Eu pensei que tinha sido você, me confundi, me perdoa. Então, vamos lá. Então, como herdeiras, você consegue perceber quantas promessas você pode declarar nas suas orações podem ficar mais ricas, né? Você anotando, copia isso no seu caderninho, deixa aí no seu caderninho e nas suas orações você vai orar em cima dessas promessas, né? E quando você também for ministrar a palavra no coração de outra pessoa, você vai falar para as pessoas, olha, Deus tem promessas maravilhosas para sua vida, Deus tem promessas que que você precisa assumir essa promessa, viver essa promessa, né? Então, ser herdeiro, né? Ser herdeiro significa confiar nas promessas de Deus, mesmo em tempos difíceis. E isso envolve declarar as suas promessas sobre a nossa vida e viver com essa esperança, independente da circunstância. Nós não podemos viver das circunstâncias. Aí, se eu não faço isso, o que acontece? Eu perco a oportunidade de experimentar a paz que vem de saber que Deus já garantiu minha vitória. E eu posso ser consumido pela ansiedade e pelo desespero. Então, você consegue perceber que quando a gente não nutre a nossa mente, o nosso coração da palavra de Deus, a gente fica muitas vezes sugado, né? Existem pessoas que chegam na nossa vida e muitas vezes quando a gente não tá fortalecido na palavra, fortalecido nas promessas, essas pessoas podem sugar a gente. E nós temos que estar com o depósito da palavra do Senhor no nosso coração. Senão a gente é sugado e a gente até quer desanimar, quer parar. Ah, eu não consigo. Você já sentiu pessoas que chegam até você e que parece que suga toda a sua energia? Por que isso? Porque tá faltando a palavra em você. Porque tá faltando o revestimento do Espírito Santo em você e em mim. Já aconteceu várias vezes comigo isso. E aí o Senhor me ensinou, minha filha, se você quer ensinar, você tem que ter depósito da minha palavra no seu coração. Porque se você não tiver depósito, o que vai acontecer? Você fica sugada. Você não consegue entregar. Então, fica aí a dica para você. Anote essas promessas e ore em cima dessas promessas. Amém? Nós também vimos que nós somos mais que vencedoras. Para a gente recapitular, a gente está recapitulando o que a gente já aprendeu, tá? Nós estamos só numa recapitulação aqui. Então, nós somos mais que vencedoras. Em Cristo, nós somos mais que vencedoras, pois a nossa vitória, ela é assegurada pelo seu amor. As batalhas são sinais, não são mais sinais de derrota, mas oportunidade de triunfar. Olha só, minhas irmãs, que visão maravilhosa. Olha que visão que Deus está nos dando. Nós já somos mais que vencedoras, né? Como que você encara os seus desafios? Você encara os desafios com a confiança de que Cristo já venceu esse desafio na cruz por você, minha irmã? E mas o que eu tenho que fazer agora, Angelita? É descobrir o que Cristo quer te ensinar com essa provação, com esse desafio. Deus, ele nos dá, ele fala, a palavra dele fala que as provações, elas são para nos fazer crescer, né? Então, muitas vezes pela visão errada, pelo entendimento errado, a gente pensa que, o inimigo tá se levantando na minha vida. Irmãs, o inimigo vai se levantar até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus ele vai se levantar, isso é fato, tá na Bíblia. E isso não é desculpa pra gente ficar ali se vitimizando, não. O inimigo se levanta, mas ele já foi derrotado. E a Bíblia nos ensina como vencer ele, que é resistindo ele, declarando a palavra. É simples assim.
Mas muitas vezes nós queremos entrar no caminho da vitimização. Ah, irmã, o inimigo tá se levantando, a luta tá muito forte, eu não tô conseguindo. Irmã, então você não tá colocando a palavra de Deus em prática na sua vida, porque nós somos mais que vencedoras. Nós precisamos olhar para as promessas, nós precisamos olhar para o que Cristo já conquistou para nós na cruz do Calvário. Para de entrar nesse caminho da vitimização. Esse caminho é o caminho que o Satanás oferece para você. É o caminho que o Satanás quer te colocar para ele te derrubar de vez. Mas o Senhor Jesus, ele falou que ele deixou as promessas dele, o Pai deixou as promessas dele na palavra. Nós precisamos apenas assumir e viver. Olha só quantas mulheres que já se posicionaram aqui e já estão vivendo essas promessas, já saíram daquela área de vitimização, estão tendo progresso em sua casa, estão tendo progresso em sua família, saíram do estado de depressão. Por quê? Porque decidiram viver a palavra. Decidiram viver a palavra de Deus. Outra coisa, nós somos embaixadoras de Cristo, né? Nós somos representantes do reino de Deus, chamadas para anunciar a reconciliação com o Pai. A nossa missão é ser agente de transformação. Nós estamos aqui nesse grupo sendo capacitadas pelo Senhor para nós sermos agente de transformação aonde nós estivermos, na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, aonde nós estivermos, nós somos agentes de transformação. A pergunta para nós é: nossa vida tem refletido a mensagem do Evangelho para os que estão ao nosso redor? Nós temos, de fato, apresentado um evangelho corajoso, um evangelho que realmente as pessoas desejam? Ou um evangelho fraco? Ou um evangelho assim, que fala assim: ah, não, nossa, ir para Jesus é um negócio muito difícil, ir para Jesus é algo que, nossa, tem que enfrentar muitas lutas. Não! Evangelho é poder, é transformação. Nós precisamos ser essas agentes que anunciam o evangelho encorajador, um evangelho transformador, um evangelho de poder. Não é um evangelho de fracasso, não é um evangelho qualquer, é a palavra viva e eficaz do nosso Deus. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Mas se a gente não sabe, a gente não se posiciona, minhas irmãs. Então, a pergunta para nós é: nossa vida tem refletido a mensagem do evangelho de poder para os que estão ao nosso redor? Ou de um evangelho fraco, um evangelho fracassado, um evangelho que demonstra para as pessoas que é só luta, que é só derrota? Não, minhas irmãs. Hoje nós precisamos refletir, né, a identidade de Cristo. Qual que é a implicação de ser embaixador, Angelita? Acho que eu não falei a implicação de ser mais que vencedor. Ó, ser mais que vencedor significa enfrentar as dificuldades com uma mentalidade de vitória. E isso envolve recusar o desânimo e lembrar que Deus já nos capacitou a superar. Se eu não vivo assim, eu posso me sentir derrotada antes mesmo de lutar, perdendo o propósito das provações e a chance de fortalecer a minha fé. Olha só, então a provação ela tem um propósito, ela é uma chance de ser fortalecida. E a última que nós vamos revisar para a gente já entrar na nossa aula de hoje é a implicação sobre ser embaixadora, né? Ser embaixadora de Cristo implica em falar de Jesus e viver de forma que os outros vejam a presença de Deus em nós. Isso envolve um compromisso com o testemunho diário e com o amor ao próximo. Se negligencio esse papel, eu perco a chance de cumprir a grande comissão de ser um canal pelo qual Deus alcança outras vidas. Olha só, a gente perde a oportunidade quando a gente não assume a identidade de embaixadora. E depois dessa revisão, né? Escreveram aí? Já guardaram agora? Deus já te ensinou sobre 4 identidades. Olha que a Ti já fez o resumo dela aqui. Muito bom, Ti. Muito bom. Olha, a Ti escreveu: identidade, como filha de Deus, eu tenho um amor incondicional. Buscar intimidade diária através de oração, leitura da palavra. Glória a Deus. Como herdeira, direito das promessas eternas de Deus.
eu pedir a Deus o cumprimento das promessas através da oração e ter fé e confiança para receber. Amém. Como embaixadora de Cristo, enfrentar as dificuldades através do fortalecimento de nossas mentes para sermos transformadas onde estivermos, mostrando o poder do evangelho. Muito bom seu resumo, Ti. Muito bom. Eu encorajo você, mulher, a também fazer esses resumos, a também escrever aqui o que você está aprendendo. Isso, além de ajudar outras pessoas, também vai motivar outras mulheres a escrever. Parabéns, Ti, pela iniciativa. Deus te abençoe. Você só esqueceu o mais que vencedoras. Depois você coloca aqui o seu resumo sobre ser mais que vencedora em Cristo Jesus, que foi a número 3, né? Então, somos filhas, somos herdeiras, somos mais que vencedoras, somos embaixadoras de Cristo. E agora nós vamos hoje estudar sobre sermos o sal da terra. Vamos entender o que significa ser o sal neste mundo e como podemos cumprir esse papel essencial de acordo com a vontade de Deus. Ser sal da terra está registrado lá em Mateus 5,13, que diz assim: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Uau, isso é forte, né? Nesse versículo, Jesus está ensinando aos seus discípulos. Quem são os discípulos de Jesus? Somos nós. Nós somos discípulas de Jesus. Aqui nós não somos discípulas de Angelita, viu? Embaixadoras, nunca fala que você está aprendendo, tô me tornando discípula da Angelita. Não, nós somos discípulas de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que tem toda a autoridade para nos ensinar. Então, nós somos discípulas dele, né? Então, Jesus está ensinando aqui a nós, como discípulas de Jesus, que nós somos o sal da terra. E o sal, na cultura antiga, ele era essencial, não apenas como tempero, mas principalmente como conservante, protegendo os alimentos contra a deteriorização. Jesus utiliza essa metáfora para enfatizar que nós, como discípulas, tem o papel de impedir a decadência moral e espiritual da sociedade, sendo agentes que trazem preservação e o sabor para o mundo. Uau! Será que nós estamos cumprindo nossos papéis, embaixadoras? Será que nós estamos impactando o mundo ao nosso redor com a nossa moralidade, com a nossa firmeza em Deus através da nossa espiritualidade? Ou será que eu chego ali na sociedade e eu me misturo com as pessoas e ninguém sabe que eu sou cristã por causa do meu comportamento? Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos levar esse sal aonde quer que nós formos. E como que a gente interpreta isso para os nossos dias de hoje, né? O que é ser um sal? O sal da terra, o que significa isso, né? Significa que nós devemos influenciar o mundo com os valores do reino de Deus. Onde quer que nós estejamos, a nossa presença precisa trazer cura, preservação moral e um sabor divino para a vida das pessoas. O sal, quando perde o seu sabor, perde a sua função. Da mesma forma, um cristão que não reflete os valores do reino perde o seu impacto e o seu testemunho. Minhas irmãs, graças a Deus, eu tenho sabido, Deus tem me dado sabedoria e conhecimento para que aonde quer que eu vá, as pessoas, elas vejam algo diferente em mim. Porque eu peço para Deus todas as vezes, principalmente que eu vou em lugares, né, que são festas, que são lugares aonde não tem ali, que eu sei que não tem muitas vezes princípios bíblicos. Ai, Angelita, nossa, mas você frequenta festa? Meu Deus, eu tô escandalizada com isso, minha irmã. Então você não conheceu ainda o evangelho verdadeiro. Nós somos enviadas no meio dos lobos, nós somos enviadas no meio de lugares aonde tem pessoas aprisionadas.
Agora, se a sua fé ainda não é suficiente para frequentar esse tipo de lugar, então você precisa ainda da graça de Deus para você conhecer ainda mais a palavra. Mas eu tenho uma vida social aonde muitas pessoas são ganhadas para Jesus, aonde ali eu vou. Porque eu falo do meu Jesus, elas veem o meu comportamento, eu não bebo, eu não fumo, eu não fico dançando funk, eu não fico dançando músicas que vai escandalizar o meu Deus. Se pôr um louvor lá e eu sei uma coreografia, eu danço a coreografia. Por quê? Porque eu tenho o papel de impactar o mundo. Porque eu tenho o papel de ser o sal do mundo. Se tá tendo ali um evento com coreografias, eu tenho pelo menos uma música de coreografia que eu sei dançar, que é Os Sonhos de Cristo, que fala: despertam aqueles que dormem, as almas aflitas buscam por amor. Então, nós somos geração eleita, o dever nos chama, digam eis-me aqui, Senhor. Então, pelo menos uma coreografia eu sei. Então, se eu tenho uma oportunidade, eu falo, eu vou apresentar uma coreografia, porque, para quem não sabe, eu era dançarina. Então, eu dançava para o mundo. E hoje eu tenho uma coreografia. Isso não quer dizer que você precisa ter uma coreografia, não, viu, minha irmã? Essas são as formas que Deus me deu para que eu leve Jesus para as pessoas. Então, nós precisamos ser realmente o sal, né? Então, a pergunta impactante aqui, para impactar as nossas vidas, é o quê? A sua vida tem realmente salgado o ambiente em que você está, trazendo uma diferença visível? Você tem se posicionado dessa forma que realmente a sua presença ali incomoda? Eu tenho amigos que, quando eu estou, eles até dosam as músicas que eles colocam. Porque eles mesmos falam, olha, a G não gosta disso. A G não gosta de ouvir isso, não vamos colocar. Então, olha só, isso é impacto, é respeito, entendeu? Porque eles querem a minha presença, eles sabem daquilo que eu valorizo, eles sabem os meus valores, eles realmente, eles respeitam. Só um testemunho que eu não sei se eu já contei aqui pra vocês, mas eu fui convidada para ir na casa de uma amiga muito querida. Hoje ela é minha amiga muito querida, mas eu não a conhecia e eu fui na casa dela pela primeira vez. E ali estava tendo uma festa onde existia todos os tipos de pessoa, e porque eu não conhecia, né, ninguém, então existia todos os tipos de crença, todos os tipos de pessoas ali. E aí o Senhor falou para mim assim: eu quero que você ore aqui. E eu falei, ai meu Deus, primeira vez, irmãs, primeira vez, embaixadoras, que eu fui na casa dessa pessoa. Era uma festa que estava tendo um aniversário. Primeira vez. E o Senhor falou comigo, ore aqui. E eu falei, meu Deus, eu não tô ouvindo isso não. Eu fiquei quietinha, falei, não vou orar aqui não, Senhor. Primeira vez que eu venho aqui na casa dessa mulher, como que eu vou orar aqui, Senhor? E o Senhor falando comigo, eu quero que você levante e ore. E aquilo foi me dando uma angústia, uma agonia, que eu falei, Senhor, que desafio é esse, Senhor? Como que eu vou ser capaz, Senhor? E o Senhor começando a ministrar no meu coração, eu sou contigo, eu estou falando para você, levante e ore. E detalhe, a dona da casa estava tentando falar com os convidados e eles não abaixavam o som e eles não davam atenção para a dona da casa. Eu falei, Senhor, eu vou passar vergonha aqui, Senhor. Eles não estão dando atenção para a dona da casa, eles vão dar atenção para mim, Senhor. E o Senhor levanta e ora. E eu levantei. Levantei a mão pro DJ e ele olhou para mim e eu falei assim, fiz o gesto, abaixa o som um pouquinho. E ele abaixou o som e ele mesmo deu um grito assim, pessoal, fica quieto que a G quer falar. Irmãs, pasmem, todo mundo fez silêncio. E eu peguei e olhei assustada, né? Porque quando o poder de Deus age, ele faz isso. E aí eu falei para as pessoas, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui no meio de vocês, pessoas tão alegres, pessoas tão felizes, comemorando esses 2 aniversários que nós estamos comemorando aqui hoje. E eu queria pedir para vocês uma oportunidade de orar. E o que é oração? A oração é quando a gente pede a Deus
presentes que dinheiro não compram, presentes espirituais como o amor, a alegria, a paz, a paciência, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e domínio próprio. Isso, dinheiro nenhum pode comprar. Dinheiro não pode comprar alegria, porque a alegria é de dentro. Ela não pode depender das circunstâncias, ela não pode depender de um presente. O amor de Deus que é derramado sobre as nossas vidas. Então eu comecei a ministrar ali sobre o fruto do Espírito Santo, né? Por quê? Porque o Senhor registrou ele no meu coração, o Senhor registrou ele na minha vida, o Senhor registrou ele. E eu consegui ali, pela graça de Deus, pela graça do Senhor, a ministrar no meio de um aniversário a sabedoria de Deus. E ali eu consegui. Aí eu falei, todo mundo agora, fecha o teu olho e escolha desse presente que você quer dar para esses aniversariantes. E aí, sabe o que eu imagino? Eu imagino que lá no céu, quando você chegar lá, porque você pediu esse presente espiritual, isso eu que imagino, viu? Não está escrito na palavra, é a minha imaginação. Eu imagino que terá um telão lá e vai te mostrar tudo que esse presente que você desejou hoje para esses aniversariantes vai ter trazido de benefício para a vida dessa pessoa. Então, os presentes espirituais, eles são muito importantes. Os presentes espirituais, eles são presentes que não são comprados com dinheiro. E, embaixadoras, foi um momento tão maravilhoso que cada um entendeu a mensagem do evangelho, cada um entendeu o presente espiritual e todos ali fecharam os olhos e oraram naquele momento comigo. Foi um momento que a Shekinah de Deus tomou aquele ambiente, a Shekinah de Deus tomou aquela casa. E eu vou falar para vocês, depois dessa oração, até o som mudou. As pessoas começaram a vir querer falar comigo, se declarando ali que eram cristãs, mas que nunca viu um cristão fazer isso em lugar nenhum, explicar daquela forma que eu expliquei, reunir, conseguir chamar todas as pessoas. E eu falei para elas, falei para eles, isso é a graça de Deus. Não é o meu poder, é o poder de Deus. E eu fui direcionada pelo Senhor, porque todos os dias antes de eu sair da minha casa, eu oro pedindo ao Senhor, Senhor, me dê uma oportunidade de falar do seu amor, me dê uma oportunidade de trazer as pessoas a ti, Senhor, me dê uma oportunidade de falar desse evangelho tão lindo que transformou a minha vida e que hoje pode transformar a vida de outra pessoa. Então, embaixadoras, é você se colocar nas mãos do Senhor para você ser o sal, para você realmente viver isso em todos os lugares que você for. Se você se dispor na mão do Senhor, Ele vai fazer coisas grandes. Ele vai fazer coisas grandes através da sua vida. E até hoje, esses vizinhos queridos são meus amigos. A gente já mudou desse apartamento lá no Brasil, mas esses amigos, todas as vezes que eles me veem, eles me respeitam como mulher de Deus, eles me admiram como mulher de Deus, quantas vezes eles têm algum problema e eles vêm buscar conselho comigo por causa dessa situação, e eu os levo sempre à palavra, eu os levo sempre às escrituras. Então, como embaixadoras, como sal da terra, nós precisamos viver de forma intencional, sendo ativas na preservação dos princípios de Deus em nossa cultura. Nós devemos ser aquelas mulheres com nossas atitudes e palavras que evitam a deteriorização espiritual e moral ao nosso redor. E isso exige coragem para defender a verdade e disposição para viver em integridade. A pergunta é: o que nós temos feito para ser um agente de transformação onde Deus nos colocou? Qual que é a implicação disso, Angelita? Colocar essa verdade em prática significa viver de forma em que a nossa presença faça a diferença onde nós estamos. Ser o sal da terra implica em ter atitudes e comportamentos que refletem os valores de Deus. Um exemplo prático disso é quando nós
esse que eu acabei de dar para vocês. Eu estava num aniversário. Eu estava num lugar onde eu tinha ido pela primeira vez, mas o Senhor me deu esse direcionamento. E nós temos várias oportunidades. Nós temos oportunidade do nosso trabalho, de agir com honestidade e ética, mesmo que lá no nosso trabalho signifique perder uma oportunidade de ganho fácil. E quando nós agimos, nos posicionando dentro do nosso lar, no nosso trabalho, na sociedade, quando nós agimos assim, nós vamos preservar os valores divinos e mostrar aos outros que há uma forma diferente de viver. E o que acontece quando eu não aplico dessa forma? O que eu perco se eu deixo de ser o sal? Eu perco o poder de influenciar e preservar os valores do reino ao meu redor. Eu acabo me conformando com a corrupção e a decadência, tornando-me irrelevante no meu papel de ser sal da terra. E isso significa perder a oportunidade de trazer cura para o mundo em necessidade. Qual que é a aplicação disso para minha vida, Angelita? Eu preciso preservar, primeira aplicação, eu preciso preservar os valores de Deus. Isso significa não ceder aos padrões mundanos, mas viver de acordo com os princípios bíblicos. Quando enfrentamos dilemas morais, nós precisamos defender a verdade. Segundo, dar sabor com as nossas atitudes, né? Nossas ações devem realçar a presença de Deus e inspirar os outros a desejarem conhecer mais dele. Podemos fazer isso sendo bondosos, pacientes e compassivos, mesmo em situações difíceis. Terceiro, curar e restaurar. Nós podemos orar por cura e oferecer conselhos baseados na palavra de Deus para aqueles que precisam de direção e apoio. E a pergunta que fica para nós é: como eu posso trazer sabor para a vida de alguém nessa semana? Agora eu quero que você pense aí no seu coração. Em que áreas da sua vida você sente que poderia ser um sal mais presente, trazendo mais sabor e preservação? Pense aí e já coloca aqui para mim. Coloca aqui para mim escrito. Existem comportamentos ou atitudes que têm perdido o sabor e precisam ser reavaliadas para melhor refletir os princípios do reino de Deus? A Lucimara escreveu: ai, que pena que vou ter que sair, está tão gostoso ouvir. Amém, Lu, depois você vê, tá bom, meu amor? E responde aqui para nós, tá, Lu? Quero que você pense, responde, compartilhe aqui o seu comentário conosco, tá bom? É muito importante, viu, minha irmã? Se você tem que sair, vai com Deus. Bom trabalho para você. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe você também, minha irmã. A próxima pergunta. Quem ao seu redor precisa da sua influência como sal da terra para enxergar o amor de Deus? E eu quero dar um desafio prático para você hoje. Eu vou depois já deixar aqui essas perguntas de meditação. Deixa eu já pôr aqui para eu não esquecer. E você também poder fazer o desafio, tá bom? Vou colocar as 3 perguntas e vou colocar até a minha conclusão final aqui. O desafio hoje é para você fazer pelo menos 3 ações específicas demonstrando o seu papel como sal na vida de outras pessoas. Pode ser uma palavra de encorajamento para alguém que está desanimado. Pode ser um ato de bondade para alguém que esteja passando por um momento difícil. Ou até mesmo uma atitude de honestidade em uma situação que requer coragem para se posicionar. Anote essas ações e ao final da semana compartilhe aqui com o grupo o impacto que elas geraram tanto na vida dos outros quanto na sua própria jornada espiritual. Para concluirmos, ser o sal da terra não é apenas um título, mas uma responsabilidade. Jesus nos chamou para sermos diferentes e influenciarmos o mundo ao nosso redor com os princípios do reino. Quando nós vivemos essa identidade, nós ajudamos a preservar o bem, restaurar vidas e trazer o sabor do amor de Deus ao mundo. Que sejamos intencionais em cumprir esse chamado para a glória de Deus. Amém?
A tia me escreveu: sal da terra, preservar os princípios de Deus, realça o sabor trazendo sede da palavra de Deus, curar as feridas, a mente. Vou colocar aqui, ó, as perguntas para meditação e eu vou pedir encarecidamente que você pense, que você faça aqui os desafios, porque isso vai te ajudar muito, né? Isso é uma didática que eu uso muito, muito eficaz para ensino e para guardar também o estudo, tá bom? Você precisa começar a aprender a resumir o que você aprendeu. E porque quando você resume, esse resumo ele fica registrado no seu coração. Minhas irmãs, embaixadoras, eu quero te encorajar a ser realmente o sal. Eu tenho vários testemunhos sobre ser o sal. Eu vou encerrar com outro testemunho. Além desse, esse do aniversário foi muito impactante. Foi algo assim que até hoje as pessoas me encontram e comentam desse episódio. Foi algo assim sobrenatural do Senhor ali, né? Dentro da minha família também tem o nosso netinho, que ele é um menino muito... ele é um menino muito esperto. E teve um dia que a gente estava na praia e ele... A nossa filha falou... ela é minha filha de consideração, né? Ela é minha enteada, eu sou madrasta dela. Mas ela falou... imita fulano, falou pro filhinho dela. Imita fulano. Aí ele imitava. Imita ciclano. Aí ele imitava. Imita tal pessoa. Ele imitava. Aí ela pegou e falou assim, imita a G. Aí ele fez assim, gente. O nome do pai. Ai, meu Deus. Meu Deus, me ajuda. Meu Deus, me abençoa. Meu Deus, faz isso. Meu Deus, faz aquilo. E eu fiquei tão surpreso com aquilo, porque ele, na época, ele tinha mais ou menos uns 7 anos, 6 anos de idade. E eu falei assim, meu Deus, olha o impacto que eu tô causando na vida dessa criança. Olha o impacto como que essa criança me vê, como que essa criança me lê. Então, minhas irmãs, nós precisamos, o nosso comportamento, ele precisa gerar impacto. Ele precisa realmente mostrar para as pessoas que nós somos separadas. Isso que é ser separado por Deus. Tem um outro testemunho também. Nossa, tem muito. O Espírito Santo vai trazendo assim a minha mente. Tem outro testemunho. Eu trabalhava na fábrica nessa época e tinha uma irmãzinha que ela comentou que o filhinho dela tava doente e ele já tinha ido no médico várias vezes, não tinha conseguido ser curado e ele tava muito mal. E eu falei pra ela, olha, amanhã eu vou trazer os ingredientes de um xarope, eu vou te ensinar a fazer esse xarope. Tá bom. E, irmãs, quando eu saí da fábrica, tava um temporal, mas um temporal de chuva. Eu não tinha carro na época, eu não tinha carta também na época. E eu falei, Senhor, eu prometi pra ela que eu ia trazer os ingredientes pra ela fazer o xarope pro filhinho dela e eu vou precisar ir no mercado. Então, que o Senhor me ajude. Minhas irmãs, coloquei lá uma capa de chuva, coloquei lá minha sombrinha e fui de bicicleta lá no mercado comprar a laranja e o mel, porque eu não tinha em casa. E é uma laranja especial que tenha, eu não sei se aí no Brasil tem, mas é uma laranja que ela tem um umbiguinho assim na ponta, que ela é bem docinha. E esse xarope, ele é muito bom. Você precisa espremer a laranja, pelo menos 2 laranjas, só o suco, e colocar 1 colher de mel e esquentar ele, deixar ele bem quentinho, como se fosse um chá mesmo, e dar para criança. Isso é um expectorante natural, ele cura, ele cura, assim, doenças de vias respiratórias, assim, muito profunda, mas tem que tomar muito cuidado, porque diabético não pode tomar, tá? Porque ele já tem muito açúcar e ele também tem o mel, né? Então, problemas de diabetes não pode tomar esse tipo de xarope, tá bom? Então, mas eu consultei primeiro, a criança não tinha nada, nenhum problema de saúde, de diabetes, nem nada. E aí eu fui lá comprar esses ingredientes, no outro dia eu levei para ela. E ela falou, aí, olha só o impacto que isso trouxe no coração dela. Ela falou, e ela era cristã, ela falou assim, irmã, mas, nossa, como que você falou que não tinha os ingredientes, que você ia comprar, como que você saiu naquele pé d'água? Eu falei assim, irmã, eu fiz um compromisso com Deus, não foi com você. Eu fiz um compromisso com Deus que eu iria ser o sal da terra,
que eu iria ser a luz do mundo e que eu iria ajudar você nessa situação que você estava passando. E eu fui e eu fiz de todo o meu coração. E isso, assim, gerou um impacto no coração dela, na fé dela, que ela falou assim: irmã, eu acho que eu preciso me converter. Eu acho que eu preciso aprender mais a palavra. Eu falei assim: não, irmã, você já é convertida, você apenas precisa aplicar, você precisa se doar e aplicar a palavra do Senhor. Amém, minhas irmãs? Então nós vamos encerrar orando, pedindo ao Senhor. E os testemunhos que eu dou aqui, minhas irmãs, eu não tô querendo me sobressair, nem me vangloriando, não, porque é vanglória isso daí. Eu apenas estou colocando a palavra de Deus em prática e vivendo a palavra. E por isso eu tenho tantos testemunhos para contar. Porque todos os dias eu aprendo uma palavra nova e eu quero aplicar essa palavra, eu não quero deixar essa palavra só comigo. E eu encorajo você, viva a palavra. Coloque a palavra em prática. A gente não adianta a gente falar que a gente é cristão se a gente não coloca a palavra em prática. Se a gente tem vergonha, muitas vezes a gente tem vergonha de contar uma bênção, né? De contar uma bênção que o Senhor fez na nossa vida. A gente tem vergonha de testemunhar. A gente tem vergonha Por que a gente tem vergonha muitas vezes de testemunhar? A nossa pastora até ministrou sobre isso, né? A gente tem muitas vezes vergonha de testemunhar porque a gente tem vergonha de expor a nossa falha, expor o nosso pecado. Mas isso não é vergonhoso, isso é transformador, porque outra pessoa que tinha aquele pecado que você poderia estar sendo curada agora, ela pode vir para Jesus através desse testemunho. Então não tenha vergonha, sabe? Eu não tô falando aqui para você expor ninguém. Você vê que eu conto a história, mas muitas vezes eu não exponho a pessoa, né? Eu exponho quem eu sei que eu posso expor, né? Mas eu não fico citando nomes, não fico falando fulano ou ciclano. Não. Nós precisamos, né, contar os testemunhos, né? A gente pode contar a história assim sem expor, né? Podemos contar um testemunho sem expor a pessoa, né? Nós não queremos aqui denegrir ninguém, expor ninguém, mas nós queremos contar o que o Senhor tem feito na nossa vida, o que o Senhor tem transformado as nossas vidas. E nós precisamos testemunhar, né? O Senhor Jesus, ele falou que nós seríamos testemunhas dele. E não adianta nada, né? Nós falarmos que nós somos cristãs se nós não temos testemunhos, né? Se nós não temos testemunhos é porque nós não estamos colocando a palavra em prática. Nós não estamos colocando a sabedoria do Senhor em prática. Amém? Então vamos orar. Coloque seus pedidos de oração. O Senhor vê os seus pedidos. Se você tem essa ainda se você é ainda tímida para você ser ousada na presença de Deus, peça ao Senhor nesse dia para que você realmente seja o sal da terra, a luz do mundo, né? Nós vamos continuar amanhã falando sobre identidade e vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esse estudo maravilhoso, onde nós aprendemos que nós somos o sal da terra. Aprendemos mais uma identidade hoje. Nós já aprendemos que nós somos filhas de Deus, nós somos herdeiras do Senhor, nós somos embaixadoras, nós somos mais que vencedoras e nós somos também o sal da terra. Que nós possamos, Pai, aonde nós estivermos, trazer o tempero, trazer a cura, trazer, Pai, a orações profundas que fundamentadas na tua palavra, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a interceder, que nos ajude a fazer a tua vontade ali naquele ambiente ou aonde quer que nós formos. Pai, nos ajuda a ser mulheres que tenham dom de conhecimento, conhecimento principalmente da tua palavra. Abra nossa mente para que nós possamos cada dia mais conhecer e deixar guardada a sua palavra no nosso coração. Nos dê dom de sabedoria, uma sabedoria que excede todo entendimento. Nos dê o dom de curar, nos dê o dom de interpretação de línguas, nos dê o dom de variedade de línguas, nos dê o dom de operação de milagres, nos dê dons, Pai, espirituais para a edificação da nossa casa e edificação da sua igreja. Que nós possamos ser capacitadas pelo Senhor para servir no corpo onde nós estamos inseridas, mas também para servir na sociedade aonde nós vamos. Que o Senhor nos mantenha firmes, não nos deixa corromper, não nos deixa ser levadas, Pai, pelo padrão deste mundo, mas nos ajuda a sermos transformadas de glória em glória pelo Teu Espírito Santo.
Pai, nos abençoa, continua nos ensinando. Obrigada por esse grupo, obrigada pelo projeto Emagreça com a Bíblia, que o Senhor criou, é o Senhor que criou esse projeto, o Senhor colocou ele no meu coração e eu apenas sou uma serva do Senhor aqui realizando esse projeto. Continua trazendo saúde às mulheres que estão no Emagreça com a Bíblia, continua trazendo firmeza, conhecimento, Pai, que nós sabemos que o conhecimento é que nos liberta. Quando nós conhecemos os alimentos que nos causam transtornos mentais, transtornos espirituais, compulsões alimentares, Pai, nos ajuda a conhecer cada vez, nos ajuda a nos observar, nos ajuda a olhar de dentro para fora, Pai. Nos ajuda a olhar dentro de nós, como diz a tua palavra, quando o Senhor chamou Abraão, falando: Abraão, sai de tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Quando o Senhor usou aquela palavra lá, ler-lerá, que significa: Abraão, olha para dentro de você. O Senhor também está nos ensinando que a transformação, ela só acontece quando a gente olha para dentro de nós, quando a gente vai olhando, Pai, e pedindo a ação do Teu Espírito Santo para que nós possamos curar as nossas feridas, para que nós possamos ser curadas na alma, para que nós possamos ser curadas no corpo, Pai. Nós sabemos que o inimigo tem usado muitas vezes a alimentação, Pai, a gula, o pecado da gula, para destruir o nosso corpo, e sem o nosso corpo nós não podemos realizar a nossa missão aqui na terra. Mas, Pai, abra os olhos de todas as mulheres, das mulheres que se chegarem aqui, das mulheres que estão passando pelo programa, das mulheres que ainda virão, Pai, que o Senhor as cure, que o Senhor abra o entendimento, que caia as escamas dos olhos, para que nós possamos, Pai, ter uma vida, acessar a vida abundante que o Senhor prometeu. Pai, também nos dê discernimento de espírito, dom de discernimento de espírito, Pai. Nos ajuda a discernir as coisas que está vindo do inimigo, nos ajuda a discernir os pratos que está vindo do inimigo. Não nos deixa cair nessa tentação, Senhor. Livra-nos de todo mal, porque nós sabemos que Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Pai, continua nos abençoando. Dê uma noite abençoada para quem está no Brasil. Dê um dia abençoado para quem está aqui no Japão. Nos guia, Espírito Santo, a toda a verdade. Qualquer erro que nós estejamos fazendo, que o Senhor endireite as nossas veredas, que o Senhor traga consciência à nossa mente, para que nós possamos dar glória ao Teu nome em tudo que fizermos. Pai, eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Amém, embaixadoras. A irmã Ana Maria compartilhou aqui: irmã, eu não tenho vergonha, tenho muita vontade de contar as obras que Deus fez na minha vida. Oração por causas, família e enfermidades. Amém, irmã Ana Maria. Que o Senhor visite as causas impossíveis, que o Senhor abençoe as nossas famílias e que o Senhor venha usar as nossas vidas para curar os enfermos. Ele nos deu essa autoridade para curar os enfermos. A Rodoxana escreveu: peço oração pelo meu filho para que ele não entre em depressão por causa da tristeza que ele tem agora. A namorada dele o trocou por outro homem. Ele está triste e não quer comer, e isso não é comum nele. Amém, Roxana. Ministre a palavra no coração do teu filho, e nós também estamos em oração por ele. Senhor, visita o filho da Roxana. Em nome de Jesus, Pai, coloca os teus princípios no coração dele, coloca os teus princípios na mente dele. Pai, se não for essa menina que o Senhor tem para a vida dele, Pai, que o Senhor coloque outra mulher, uma mulher de Deus, uma mulher que vai edificar o lar dele, uma mulher que realmente louva e engrandece o seu nome. Pai, visita o coração dele, a mente dele, que ele possa ser impactado pelo teu espírito nesse momento, que possa haver cura no coração dele, Pai, e que ele possa entender os grandes propósitos que o Senhor tem para a vida dele. No nome santo de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Deus abençoe. Meninas, Deus abençoe vocês. Até amanhã aqui para o nosso estudo. Irmãs, faça o seu resumo, coloca aqui, responda essas perguntas que eu coloquei, responda, faça o desafio para colocar em prática essa palavra, né, que nós aprendemos hoje. Coloque em prática, seja o sal, tá bom? E até amanhã no nosso estudo aqui. Que Deus abençoe as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.